Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada. E hoje eu respondo a dúvida do João Campos. Ele quer saber qual a etapa do processo que ele não pode errar de jeito nenhum. João, existem várias etapas no processo de produção de cerveja, cada uma tem as suas particularidades, e errar, cometer algumas falhas, alguns deslizes, em cada uma delas vão ter determinados resultados na qualidade final da sua cerveja, que vão, claro, sempre diminuir essa qualidade. Alguns são mais importantes, outros nem tanto. Alguns erros são cruciais, podem fazer você jogar a sua cerveja fora totalmente, outros só vão mudar um pouquinho a qualidade da sua cerveja. Então, o que eu diria, como principal, se fosse... Claro que o processo inteiro tem que ser dominado, tem que ser entendido e tem que ser feito para que você tenha qualidade. Afinal, você está investindo muito tempo e dinheiro para conseguir fazer uma cerveja boa, para você tomar, para dar para os seus amigos, para vender, seja lá o que for. Então você não quer simplesmente ter um deslize numa etapa do processo e não ter o resultado máximo que você possa ter. Eu acho que ninguém aqui vai querer se contentar em fazer uma cerveja mais ou menos, não é por aí? Então, só que assim, se você errar algumas etapas que não são cruciais, o que acontece? Você tem uma cerveja não tão boa, certo? E uma cerveja não tão boa é uma cerveja que você toma e tá tudo ok. Agora, se você errar essa etapa, que daí eu diria que não é bem uma etapa, mas algumas boas práticas que você precisa adotar durante algumas etapas do processo, você pode sim jogar sua cerveja fora, jogar sua cerveja literalmente pelo ralo. Eu estou falando da sanitização. Então, sanitizar bem os seus equipamentos, a higienização, limpeza, sanitização é muito importante, tá? Porque se você tiver um problema de sanitização, ou seja, uma contaminação, você pode sim ter que jogar a sua cerveja totalmente pelo ralo. Então, isso aí não é legal. Você teve problema na mosturação? Ok, você vai ter de repente uma eficiência um pouco pior, ou de repente não converteu todos os açúcares. Você vai ter cerveja, você errou um pouquinho a temperatura ali de mostura, é possível que você tenha algum problema com o corpo da cerveja, com a conversão dos açúcares. Se for um problema grave, você pode de fato, se errar feio aí a temperatura, pode ser que você não consiga fazer uma cerveja decente. Mas de uma maneira geral, se você acertar ali, pelo menos na faixa de temperatura, de sacarificação e tal, você vai ter cerveja. Errou na moagem, vai diminuir um pouco a eficiência, vai aumentar a eficiência, isso aí não vai ter tanto problema. Você pode ter entupimento, mas se tiver entupimento você vai mexer e depois você ajusta. A circulação não foi muito boa, várias etapas do processo. Claro, a fermentação, daí sim, a fermentação é muito importante. Se errar a fermentação, você vai alterar muito o perfil da sua cerveja e realmente pode ficar horrível a sua cerveja. E várias outras etapas também ficam ruins, podem comprometer muito. Mas se você não faz uma sanitização boa, se você não lava bem os seus equipamentos, não sanitiza e tem alguma contaminação, é bem provável que você tenha que jogar isso fora. Então jogar toda a sua leva fora, principalmente se você estiver fazendo levas maiores, aí realmente é muito complicado, muito frustrante, muito triste. Isso já aconteceu comigo, tá? Então eu sei do que eu estou falando. É muito ruim você ter toda a expectativa, preparar sua receita, fazer a produção, depois começar a acompanhar, ter aquela expectativa do que vai sair aquela cerveja. Afinal de contas, cada cerveja que a gente faça, por mais que a gente não tenha experiência no começo, e mesmo quando a gente tiver muito mais experiência, a gente sempre tem aquela expectativa de que vai ser a melhor cerveja que a gente está fazendo, que vai ser muito boa, que vai dar muito certo. E quando você simplesmente vê que contaminou e que não presta, você tem que jogar tudo fora e começar uma outra receita. É um banho de água fria e realmente é bem chato, bem frustrante. Eu não quero que aconteça com ninguém. E se por acaso já aconteceu com alguém aqui, se quiser dar um desabafo e falar como é que foi, bota aqui nos comentários, fala como é que foi a sua experiência com contaminação e o que você faz hoje para não ter mais problema. Então, basicamente, você tem que cuidar com a sanitização. Cada etapa que precisa, principalmente na parte fria, né, do processo, cuidar muito com isso, fazer com cuidado para não ter problema de contaminação. Recomendo que vocês tenham atenção, muita gente não dá valor para isso, não dá atenção, deixa por isso mesmo, faz de qualquer jeito e é um problema, né? Você pode ter problema. E muita gente vai de repente dizer, mas eu não estou nem aí, faço de qualquer jeito, joga ali rapidinho a solução e tal, e pronto, nunca tive problema com sanitização, nunca teve problema de contaminação. Ok, talvez você nunca tenha, mas se você não toma cuidado, é provável que você vá ter um dia. E se você tomar cuidado, você nunca vai ter. Certo? Pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado da sacada de hoje e a gente se vê amanhã com mais uma sacada. Tchau, tchau!